Qual a importância de se preocupar com as nossas vestes e, mais ainda, com a vestimenta de nossas crianças? É gigantesca. Isso tem tudo a ver com obediência que o Filho de Deus deve ter em relação ao Senhor. Isso vai determinar o tipo de pessoa que o seu filho vai atrair para que se relacione com ele. E até como ele se posiciona na sociedade. Sim, tudo isso tem a ver com sua vestimenta. Sua vestimenta tem tudo a ver com isso. Diferentemente do que dizem por aí, as vestes sempre foram um meio fortíssimo para expressar a nossa personalidade, a nossa identidade. E parece que consertamos o legalismo de alguns que pensam que podem ser salvos pelas roupas com libertinagem total. Por isso, é fundamental cuidarmos das nossas vestes e das vestes de nossos filhos, pois se os criarmos desde cedo com um padrão cristão de vestimenta, eles não vão conseguir usar roupas sensuais, porque a consciência deles vai gritar. E aí, meus irmãos, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, então, assunto polêmico, né? Mas a gente tá aqui para falar de coisa polêmica mesmo, né? Então, já se inscreve no canal, aciona o sininho, deixa seu like e no final do vídeo, deixa seu comentário aí com a sua opinião sobre o assunto, certo? Meu irmão, minha irmã, cristão, o vídeo é longo, mas vale a pena porque o assunto é importante e com certeza vai trazer uma luz aí sobre nossas mentes. Então, vamos! Por conta de uma irmã que veio de outra igreja e está frequentando a nossa igreja há algum tempo. Ela fez o seguinte comentário: puxa, pastor, como as pessoas aqui, as irmãs da igreja se vestem bem, até as crianças têm uma vestimenta decente. Sabe por que eu estou contando essa história para você? Porque eu não concordo com essa irmã. Mas aí eu pensei, peraí, meu Deus, se ela achou que a nossa igreja está ótima, e eu tenho certeza que não está, pelo amor de Deus, como que está então a igreja de onde ela veio? Como estão as outras igrejas? Eu sei, está terrível, está terrível. Quando eu digo isso, quando eu digo que muitas irmãs se vestem de uma maneira assim, pior do que garotas de programa do século passado, quando eu digo isso, a ideia não é de forma alguma ofender as irmãs. É antes despertar a consciência, porque parece que está morta. Pois diante de uma surdez que tomou conta da igreja evangélica, é necessário que a gente dê uns gritos para despertar essa consciência que parece que está apagada. E não percebe mais o absurdo, que as irmãs se vestem de uma maneira absurda. E muitas mulheres, eu creio, elas são cristãs mesmo, mas não notam mesmo que estão se vestindo de uma maneira totalmente inadequada para uma cristã. E pior ainda, né? Ainda pegam esse padrão de vestimento horrível e tornam isso pior, com uma lente de aumento, que é as redes sociais. Então, isso tudo tem a ver com uma cultura que normatiza o absurdo. Não é raro você acompanhar um pastor pelo Instagram e, de repente, ser surpreendido achando que você está numa página adulta, pois a mulher do pastor está seminua. E o pior, ela não acha que está sensualizando. Porque a cultura, uma cultura podre, tem esse poder de tornar o absurdo algo normal. De uma maneira bem popular, para não ficar aqui tão filosófico, de uma maneira bem popular, a cultura é: se todo mundo faz, logo é permitido. E isso vai matando a nossa consciência, que vai se apagando, até que ela não desperta mais. Não sentimos mais vergonha dos absurdos que fazemos. Chegamos ao ponto de se vestir como uma garota de programa e ainda colocar um versículo embaixo da foto, sem corar de vergonha ao misturar o santo com o profano. Sim, a consciência é essa lâmpada que Deus colocou em nossos corações, mas Paulo diz que ela pode morrer, ela pode se apagar. Em relação às vestes, a consciência de muitos cristãos vive num completo blackout. E quem apagou? A cultura. É óbvio, no final somos nós mesmos, nós que aceitamos essa cultura. Mas enfim, a cultura. Criadas desde pequenas com roupas justas e mostrando as pernas, marcando o bumbum. Criadas desde pequenas com roupas justas e mostrando as suas pernas, marcando o bumbum. As crentes não sentem que estão expostas ao mostrarem o seu corpo, através de roupas decotadas, ou roupas que marcam o seu corpo, ou roupas curtas demais. Você conseguiria andar na rua como alguns índios? Só com uma tanguinha e os seios de fora? Não. Mas como? Como que elas conseguem? E não sentem vergonha?
cultura, uma cultura errada, obviamente. Desde cedo, elas fazem isso. Portanto, sua consciência moral no quesito vestimenta foi apagada. O mesmo acontece com você, crente. A Bíblia diz que a nudez, que a exposição do nosso corpo é uma vergonha. Mas como que um crente, a cristã atual, eles não sentem vergonha? Desde pequeno, você aprendeu que essas roupas são normais. Por isso a sua consciência foi completamente apagada. Então, veja a importância de ensinar corretamente os nossos filhos. Bom, primeiro, meus irmãos, por que as mulheres cristãs se vestem de forma tão mal? Não todas, só aquelas que fazem isso, certo? Por quê? Primeiro ponto, cultura. Cultura. Nós aqui no Brasil, principalmente, somos muito influenciáveis pelo que vem de fora. Infelizmente, quando alguma coisa aqui não presta, geralmente aqui chega muito rápido e é muito absorvido pelas pessoas, né? Então, a cultura é um dos principais motivos de por que muitas mulheres cristãs se vestem de forma vulgar, de forma sensual, e sensualidade é pecado. Tem dois lados da moeda aqui, e ambos são coisas pecaminosas. De um lado, a pessoa que sensualiza, a pessoa que faz o chamariz da carnalidade. E do outro lado tem o cobiçador, aquele que traz para dentro do seu coração a cobiça em desejar algo que não é seu. Então nós temos duas coisas aqui, certo? E a cultura, infelizmente, parece que promove, direciona para que as mulheres se vistam de tamanha forma que seja valorizar o seu corpo para mostrar. E hábitos são muito difíceis de serem mudados. Alguns, tem gente até que acredita que são impossíveis, mas hábitos são muito difíceis de serem mudados. Então, se você tem algum hábito em sua vida e você percebe que aquilo não é bom, é algo nocivo. Então, se você tem um hábito aí na sua vida que você acha que não tá bom, que não é legal, tem algo melhor para substituir, então faça, porque se algo entrar em sua vida como um hábito, algo rotineiro, se você depois quiser mudar, vai ser bem difícil, certo? Isso é desde pequeninos, desde criança, é que essa coisa vem. E aí é onde entra a cultura. Você desde criança sendo bombardeado de informação, essas que muitas vezes nem os pais conseguem controlar sobre seus filhos. O filho que vai para a escola, que anda na rua, que vai sair para o shopping, fica na internet, absorvendo vários tipos de informações, de conteúdos, e aquilo vem absorvido pela criança. Infelizmente pode acabar adquirindo vários hábitos ali que os pais nem queriam que os filhos tivessem, mas a cultura bombardeia a gente de informações e de coisas. Mas para você que é cristão, ou você que talvez não seja cristão, ou acredita em Deus, mas não segue nada, certo? Convenhamos, você acha legal as pessoas se vestirem de forma vulgar, de forma a ficar colocando na vitrine o seu corpo? As mulheres colocarem o seu corpo na vitrine? Aí tem gente que vai ter diversos tipos de opiniões nesse momento. Mas aí vem aquela pergunta que é justamente tendenciosa para mexer com você. Imagine sua filha vestindo uma roupa e quando ela passa, ela consegue mexer com outras pessoas. Aqui nesse caso, eu estou considerando apenas a ação a ação feminina. Aqui nesse caso, eu não estou considerando a parte masculina, certo? Mas imagine sua filha usando esse tipo de roupa, né? Sua filha usando shortinho com as coxas, as pernas de fora. Tem gente que está usando short andando na rua, garotas, mulheres que estão usando short, que a polpa da nádega do glúteo está aparecendo. Gente, você deixar a perna de fora, você já está realmente com poder de sensualização, já está acontecendo. Mas você deixar um pedaço da sua nádega aparecendo, é uma parte é uma coisa da sua intimidade. Você está deixando exposta para outra pessoa, assim de graça. Pessoas usando roupas arrochadas com desenho do seu corpo, onde você consegue ver como é o corpo da pessoa de verdade. A única coisa que você não está vendo é a cor da pele. Mas calças, por exemplo, calças super apertadas, onde está o desenho da nádega, ou até na parte da frente onde está desenhado. E a gente sabe, quando tá, as pessoas olham e olham mesmo. E elas comentam e olham porque tá ali. Deus vê o coração, mas as pessoas veem o que está sendo exposto. As pessoas veem o lado de fora, veem o externo. É hipocrisia dizer,
Ah, mas a intenção do meu coração é X, mas Deus vê meu coração. Nós estamos no meio de seres visuais, seres físicos, seres materiais. Do que adianta falar que Deus vê o coração? E o efeito manada acaba influenciando nisso também. As pessoas querem se sentir parecidas com as outras. Elas querem parecer semelhantes às outras. E quando você ensina algo para alguém e ela se vê diferente de todas as outras pessoas, se sente diferentona, isso desestimula demais que a pessoa possa seguir com aquilo. Agora, convenhamos, quando você vê aquela mulher andando na rua com aquele vestido, aquela saia do joelho para baixo, que você vê com aquela camisa, aquela blusa fechadinha, com o tipo de sapato, o tipo de cabelo que você olha e fala, essa mulher é igreja. Você não consegue perceber realmente que aquela mulher, muito provavelmente, é da igreja? Então, o exterior consegue passar informações. O exterior consegue passar várias coisas, várias informações sobre você. E isso de dizer que o exterior não fala sobre caráter, a gente também pode falar logo do contrário. O caráter molda o seu exterior. Não é verdade? Se a gente for parar para fazer a comparação, agora está acontecendo a Copa do Mundo lá no Catar. Os muçulmanos são muito diferentes. Aí já está o outro lado da moeda. Enquanto em alguns lugares no Ocidente, como são extremamente ou vulgares ou sensuais, no Oriente Médio, onde existe o Islã, eles já são totalmente radicais para o lado de esconder o corpo. Tem lugares que o homem e a mulher cobrem todo o corpo e deixam o rosto de fora. Alguns lugares a mulher deixa só os olhos e outros lugares nem os olhos ficam de fora. É óbvio que a gente aqui está concordando que isso é um super exagero. Mas, mesmo sendo assim, eles seguem. E mesmo pessoas que... Algumas pessoas podem dizer, mas é porque eles estão lá eles podem sofrer sanções, sofrer penalidades. Mas existem muçulmanos aqui no Ocidente também. E essas pessoas estão lá fora na rua se comportando dessa forma. Mulheres com véu na cabeça, mulheres com vestidos mais folgados para não mostrar a silhueta dos seus corpos, homens usando turbante e tudo mais. Então, você consegue perceber que as pessoas que estão no Islã, que elas decidem seguir aquilo, elas são realmente fiéis ao que é ensinado e fiéis à doutrina que eles estão inseridos, independente de se eles são os diferentões, super diferentes das outras pessoas em volta. É uma coisa que o cristianismo hoje deixa muito a desejar. Não o cristianismo total. É uma coisa que existe no cristianismo que a gente fica, caramba, nós somos cristãos, e pregamos sobre isso, sobre aquilo outro, temos várias formas de conduta, mas tem coisas que... mas dentro do próprio cristianismo existe uma divisão muito grande entre as pessoas. E pessoas muito conservadoras, pessoas medianas, e tem pessoas que não estão nem aí para esse tipo de coisa. E para os não cristãos, também existem pessoas conservadoras que preferem não ficar expondo o seu corpo, né? Não querem a vulgaridade no seu dia a dia, nos seus hábitos, mas outras pessoas. Mas lá, como esse exemplo aí do Islã, né, dos muçulmanos, tem gente que está lá que realmente não gosta disso. Mas tem gente que está lá que segue e gosta desses tipos de regras. Tem gente que está lá e que se vem para cá continua seguindo, mesmo que não seja observado por outras pessoas da sua religião, né, da sua doutrina. Elas seguem fielmente porque elas acreditam nisso. E sabe uma coisa bem importante de por que essas pessoas são assim? Costumes. É a cultura. Ensinado desde criança. Então você, ensinado desde criança do que é certo, do que é errado, do que é melhor, do que é pior, do que serve mais do que não serve, você criança, as crianças são ensináveis. Como o nosso pastor Rodrigo ali, ele até menciona, as crianças são ensináveis, as crianças absorvem e elas estão mais aptas a aprenderem. E nós adultos, e principalmente quanto mais velhos nós somos, mais difíceis de ensinarmos nós somos. Mas acreditamos cada vez mais que nós somos os donos da verdade e que todos os outros estão errados. E que o que nós fizemos a vida toda, aquilo é o certo. Enquanto as crianças, frequentemente, elas estão de ouvidos abertos para poder ouvir e aprender. Então, uma coisa que a gente deve se perguntar e se questionar sempre: será que o que eu estou fazendo está realmente correto?
Será que isso que eu estou seguindo realmente é a melhor forma? Será que eu não estou sendo ludibriado de alguma forma, talvez pelo meu coração, em achar que eu posso estar certo? Então, eu acredito que no nosso meio aqui dos cristãos, as mulheres cristãs que se comportam dessa forma, se vestindo de forma sensual ou de forma vulgar, na verdade eu acredito que tem dois tipos de mulheres que se encaixam aí nesse tipo de perfil, certo? Primeiro, são aquelas que fazem isso, se vestem dessa forma porque elas querem o resultado, elas querem isso de forma intencional, elas querem realmente chamar atenção. Elas querem realmente provocar o outro, provocar o sexo masculino. Elas querem olhar, elas querem encher o ego, encher o coração com essa tensão que elas fazem sobre os outros. Então, esse primeiro tipo de mulher que está no nosso meio, eu acredito que ela talvez até saiba o que está fazendo e quer continuar fazendo isso. Mas tem um segundo tipo que eu acredito que pode ser a mulher que está se vestindo dessa forma, mas na verdade ela faz isso sem perceber. Eu acredito que existem. O nosso pastor ali, o pastor Rodrigo ali, ele também comenta sobre isso. Eu acho que tem sim mulheres que estão se vestindo de forma assim, forma assado, com roupas mais apertadas, ou com decote mostrando parte dos seios, ou roupas que mostram a perna. Eu acredito que elas podem estar fazendo isso sem perceber, porque elas cresceram vendo isso o tempo todo em volta. E quando você, desde criança, vê pessoas fazendo aquilo o tempo todo, você cresce achando que aquilo é o certo a se fazer. Hoje você anda pelas ruas, você vê os pais andando com crianças, meninos, meninas, você consegue perceber o tipo de vestimenta do menino para a menina. O menino geralmente vem com a camisa em volta do pescoço, a gola bem fechadinha, e a menina já vem com a gola mais aberta até embaixo. O menino você vê com um short, geralmente não é short, geralmente é uma bermuda mais folgadinha no joelho, mas a menina geralmente vem com um short mais curto. Então, esse tipo de coisa, a pessoa vem crescendo, desde criança ela vai vendo isso como algo normal. E como é que ela vai achar realmente que tem algo errado se ela vê todo mundo à sua volta e até os seus pais direcionando ela por aquele caminho? Então realmente a pessoa cresce achando que aquilo é o que deve ser feito, que é daquele jeito mesmo que ela deve se portar e se vestir. Então tem pessoas que na verdade só não despertaram para isso, que é um dos motivos de por que nós estamos, nós cristãos que tocamos nesse tipo de assunto, nós estamos aqui para poder ajudar a despertar você que ainda não, as vendas não saíram dos olhos para perceber sobre isso. Você que não é cristão, que acha que isso é baboseira, que isso é besteira, não posso fazer nada realmente. Mas você que é cristão e está pensando isso, besteira, é só você procurar nas escrituras sagradas sobre aparência, sobre modéstia na forma de vestir, sobre sensualizar, sobre seduzir, e você vai perceber que existe sim um peso sobre isso. E pare para refletir. E eu desafio você, mulher cristã, que se veste dessa forma, eu desafio você a fazer uma coisa. Todos os dias, quando você for fazer a sua oração a Deus, peça a Deus para abrir seus olhos sobre esse tipo de assunto. Peça a Deus para te revelar. Realmente, eu estou me portando de uma forma que eu não deveria, eu estou me trajando de uma forma que desagrada o Senhor, que desagrada a Deus, eu estou me vestindo de uma forma que pode estar iniciando a fagulha de pecado em outra pessoa. Nesse caso, eu aqui estou falando dessa parte. Óbvio que a pessoa que está lá realizando a cobiça, ela tem o pecado dela. Mas a gente está falando da parte da vestimenta que também faz parte desse jogo. Então, eu desafio você a fazer isso. Pois, que pessoa melhor para poder te orientar, direcionar e te convencer de que isso realmente é pecado do que o próprio Senhor, do que o próprio Espírito Santo. Eu posso ser apenas um canal para te trazer essa mensagem, como muitas outras pessoas também podem. Mas ninguém vai conseguir te convencer a não ser Deus e que isso possa ser verdade. Então pense sobre isso. Pois, se não for pecado, tá tudo ótimo. Mas se for e você continuar realizando isso, e você, pai, mãe, que já está atento sobre esse assunto, já está esperto, guie seus filhos para tomarem cuidado sobre o que vê na cultura. Guie seus filhos para não seguir cegamente a cultura, sempre parar para pensar, refletir, discernir e julgar as coisas que vêm até ela, até ele, até seus filhos, até vocês. Muitas coisas que a cultura nos traz são nocivas, são erradas, são pecaminosas e
com certeza não é o que Deus gostaria que estivéssemos fazendo. Mas óbvio, nós nascemos em um determinado lugar do planeta, onde a história segue um tipo de rumo, e agora nós estamos buscando o caminho, o direcionamento certo, tá bom? Bom, meus amigos, meus irmãos, espero poder estar aí fazendo uma reflexão aí sadia junto com vocês. Bom, o que você achou do assunto? Deixa aí seu comentário. E vou pedir de novo só seu apoio. Se inscreva no canal, acione o sininho e deixe seu like aí, tá bom? Um grande abraço, vamos nessa!